E nós voltamos aqui direto da Casa dos Simmers, na 48ª Expo Inter, a feira, maior feira a céu aberto do agronegócio brasileiro, que acontece, como sempre, tradicionalmente, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Para você que nos acompanha no YouTube e de repente não conhece o Rio Grande do Sul, não conhece ainda a feira, já fica o convite. Ainda dá tempo de vir nesse ano e no próximo ano teremos mais uma edição da feira. Lembrando aqui o AgroLink News especial da Expo Inter, ele vem sendo feito durante toda a semana, recebendo muitas pessoas, muita gente, para conversar sobre os mais diversos assuntos que abordam o agronegócio, que interessam ao agronegócio brasileiro. E a gente está agora com o Luciano Vignoli. Que é o fundador da nossa parceira, a E21, que é uma empresa especializada na comunicação para o agronegócio. Uma empresa jovem, começou só há 40 anos. 40 anos. Começou ontem, né, Luciano? E nesse período aí teve muita coisa, tem muita história para contar. Eu queria começar te agradecendo pela sua participação, agradecendo pela sua presença aqui no nosso podcast, no nosso estúdio. E já perguntando, você que trabalha na publicidade, na comunicação, como é que está sendo essa passada pela Expo Inter? Já deu uma caminhada, já veio outros dias, como é que foi essa experiência na Expo Inter 2025? Em primeiro lugar, não há nada que agradecer, o agradecimento é absolutamente meu. Todos os anos a gente vem na feira, todos os anos a gente se surpreende com a estrutura que está colocada à disposição, com o número de fabricantes, com o número de expositores, a gente vê tecnologias absolutamente novas a cada ano, a gente não se cansa de se surpreender. Hoje aqui com esse dia chuvoso e absolutamente conturbado, né, no sentido da natureza, é um pouquinho diferente que os movimentos tendem a cair nos expositores, mas de resto a feira ela é um grande alavancador, talvez mais do que alavancador, ela é um grande retrato do tamanho que a agricultura acabou adquirindo nas nossas vidas econômicas e sociais. A gente pode dizer que a feira, e aí pegando a linguagem de um publicitário, ela é um retrato talvez muito amplo, uma vitrine muito ampla de tudo que é o agronegócio, porque a gente fala, tem máquinas, implementos, tem grãos, tem produtores, tem o pavilhão da agricultura familiar, então mostra tem pecuária, tem meio que tudo. Eu acho que ela tem um pouco esse papel de vitrine também, de mostrar a força e também de fazer negócio, obviamente, né? Mas se tu me permitires, eu vou sublinhar isso que tu estás colocando no seguinte sentido. O volume de coisas, o nível de atratividade dessa feira faz com que ela seja indispensável. Para um fabricante que está buscando mostrar os seus aspectos de diferenciação, de tecnologia, talvez não tenha tantos momentos assim como estes ao longo de sua vida empresarial para colocar a sua oferta à disposição do seu mercado. Então a feira não é talvez só uma questão de uma exposição pictórica, assim, estou aqui, estou presente. Não, ela é uma feira de negócio, é uma feira de profundidade. É uma feira, eu diria, que se eu fosse produtor rural, eu viria para cá entendendo que eu vou fazer, eu vou ter aula, eu vou aprender sobre as coisas. Eu deveria entrar nos estandes com o objeto de melhorar como profissional. Porque cada stand está contando uma história diferente, uma tecnologia diferente, um benefício diferente, um ganho diferente, e eu preciso me fortalecer tecnicamente com esses insumos colocados aí por todos. Bom, a gente estava conversando um pouco antes, a feira tem todo esse papel de negócios, mas ontem a gente conversava com o Paulo Hermann, e ele trazia uma questão defendendo uma questão que eu acho que é bem na área que tu tens trabalhado, Luciano, só 40 anos, só esse pouquinho de tempo, que é a necessidade de o agronegócio ter uma mensagem. Na sua avaliação, e você que trabalha diretamente com esse setor, justamente na área de comunicação, qual é a mensagem que o agronegócio brasileiro precisa mandar para o Brasil e para o mundo? Falando de agronegócio de uma maneira geral, nós temos que entender que nós somos algo histórico
e algo que nunca aconteceu no mundo. Não há caso de uma agricultura que em 30 anos sai de um modelo de subprodução absoluta, e se a gente voltar a 50, a gente vai ver que o Brasil era um grande importador de alimentos e defendia o modelo industrial no sentido de continuar importando alimentos. E o que a gente tem hoje, nós somos superavitários em termos de produção agrícola, somos uma potência, essa potência a cada ano se fortalece e agora nós estamos trazendo outros elementos nessa potência, tecnologia e sustentabilidade. Eu sempre digo assim, cara, nós somos a Tesla. A agricultura brasileira é a Tesla do mercado automobilístico, assim. Nós somos revolucionários, criativos, diferenciados e não tem limite para nós. E ainda não usamos 13% das áreas agriculturáveis do país. Nós não temos limite. E isso o mundo enxerga, o nosso crescimento não há por que termos limites nesse conceito. Até onde nós podemos ir? Até sermos a grande superpotência alimentícia do planeta. Bom, e aí quando você fala sobre toda essa evolução, como é que evoluiu também a comunicação? Porque a gente está falando de um país que mudou a sua relação com o agronegócio nesses 40 anos do seu trabalho, mas você citou aí justamente os últimos 30 anos, essa evolução, essa abertura de novas fronteiras agrícolas. E o que mudou na relação desse produtor com esse tema tão importante que é comunicar, falar para o mundo, para fora da porteira, o que se faz, qual é o seu trabalho, o que mudou nessa relação nesse tempo? Bom, mudou tudo. E mudaram todos os elementos dessa equação. Em primeiríssimo lugar, mudou o produtor. O produtor se profissionalizou, o produtor está cada vez mais trazendo auxílios e tecnologia para a sua área. Ontem eu vi uma matéria rápida que dizia o seguinte: talvez a soja gaúcha neste ano, são projeções, ela caia 0,8 em área plantada para a próxima safra, mas ela tende a crescer 38%. Cai a área e aumenta 38% a safra. Qual é o nome desse processo? Além de São Pedro dar uma mãozinha, porque senão ele complica muito o nosso lado, mas se ele nos der uma mãozinha, o nome desse processo é tecnologia. O nome desse processo é aprimoramento. Então mudou o produtor. Para gerar essa tecnologia, mudaram os agentes econômicos, mudaram as ofertas. As empresas mudaram, os portfólios aumentaram, as tecnologias Hoje a gente fala de fertilizante foliar. Um levantamento rápido que a gente fez esses tempos, tem 650 marcas de fertilizantes foliares nesse processo. Então isso mudou bastante. Aí eu tenho que construir uma equação de relevância. Aí estamos chegando no trabalho de comunicação. Eu tenho que falar uma oferta múltipla para um consumidor múltiplo que já não se concentra mais em grandes veículos de comunicação que facilitavam o nosso trabalho. Dizem que ele está muito mais digital, mais ligado às redes sociais, eu entendo, mas eu ainda apostaria na grande construção de relevância através da consistência de conteúdo das marcas. Porque marca também é credibilidade. E ao longo desse tempo, também a gente fala da relação, ó, como é que era chegar lá no começo do teu trabalho, na meado, chegar no produtor e dizer, não, vamos, ou como era a negociação com ele, não, então nós vamos agora conversar. Havia mais desconfiança, menos, como é que muito mais desconfiança. Eu vou dar dois casos que eu acho bem divertidos aqui. Em determinado momento nós trabalhamos com a BASF, nós lidávamos com cerca de 40 marcas da BASF. E esse posicionamento da BASF de ser não um vendedor de químicos, mas um parceiro de desenvolvimento da agricultura, nós acompanhamos, nós trabalhamos 11 anos com eles. E em determinado momento nós tínhamos que fazer um comercial para valorizar o Dia do Agricultor e valorizar essa postura de marca da BASF. Aí nós contratamos um comercial no Fantástico, no Dia do Agricultor, para veicular. Como eu sempre digo que Deus ajuda quem trabalha, a gente tinha o nosso comercial, ele caiu no break em que o Papa argentino dava sua entrevista exclusiva para o Fantástico.
Aquela famosa entrevista no avião? Essa famosa entrevista que a gente comprou uma audiência de 40 milhões de pessoas e pela exclusividade dessa entrevista nós recebemos uma audiência de 80 milhões de pessoas. Só uma coisa, foi o argentino que mais ajudou um brasileiro na história, provavelmente. Nenhum argentino nunca deve ter ajudado tanto um brasileiro na vida. É verdade. Mas, assim, imagina 80 milhões de pessoas. Todo mundo assistiu aquela entrevista. Assim, era o Brasil inteiro assistindo aquilo ali. Vocês imaginem o tipo de projeção que a BASF conseguiu com aquele movimento. Agora, vai fazer isso hoje com mídia digital, redes sociais, é muito complicado. Muito difícil. Isso mudou dramaticamente. Isso me chama mais a atenção quando eu estava, há 2 semanas atrás, indo para Concórdia, em Santa Catarina, e passando por Erechim, vi umas placas nas porteiras das fazendas dizendo assim, não atendo vendedores. Há um tempo atrás, os vendedores eram a única forma, ou a grande forma, de levar tecnologia ao produtor. Os grandes vendedores eram consultores técnicos, eles eram recebidos em casa pelo produtor, no sentido de, puxa, tá vindo o cara da BASF, ele vai me atender aqui, vai me vender. Hoje, como a gente faz agora? Com o cara não atendendo, porque se ele for atender, como é que ele vai atender 600? De uma mesma marca, não vai atender. Então, o que a gente está fazendo? Construindo outras equações de transmissão de conteúdo, organizados, focados, com valor, porque essa nos parece a perspectiva de construção de comunicação do futuro. Bom, eu vou querer, antes da gente passar para os assuntos mais sérios, porque se tem uma coisa que você deve ter interessante, são casos, né? Ao longo desses 40 anos, E eu queria que você tivesse mais alguma história interessante em relação que contasse, que exprimisse essa relação com os produtores e com a imprensa e com a comunicação ao longo desses últimos anos. Tem vários nessa visão, mas eu gostaria de destacar um trabalho que a gente executou em 10 capítulos ao longo de 10 anos. Em que a gente trouxe um termo à baila que não existia no mercado, é que nós vivemos num planeta faminto. Nós vivemos num planeta que, queiramos ou não queiramos, hoje estão nascendo pessoas, estão claramente ávidas por alimento. Mas a gente pensa assim, ávidas por alimento. Não, por um superalimento. A gente já não se conforma com frutas de determinado tipo padrão, a gente não se conforma com o arroz em determinado padrão, a gente já não se conforma com o feijãozinho pequenininho, nós queremos feijãozão, a gente está, além de quantidade, nós queremos qualidade. Além de tudo isso, os recursos naturais são escassos. Nós fizemos durante 10 anos um programa de conscientização do agricultor sobre essas necessidades. Foram uma sequência de 10 grandes vídeos que viraram referência para o Ministério da Agricultura do Brasil sob licença, para que conseguisse levar um termo diferente. Esta construção de consciência de um papel econômico do produtor, econômico e social do produtor, não somente uma visão de quem está ali basicamente atrás do resultado, que é fundamental e importantíssimo, mas a função social do produtor e do mercado agrícola, a gente tem muita honra de ter contribuído com alguns tijolinhos nessa construção. E ao longo desse período foram muitos clientes que passaram por vocês, muitos né? clientes. Hoje a E21 está trabalhando, como é que está a carta de clientes e o que a E21 consegue oferecer hoje? Qual é o seu desafio de oferta para esse cliente? Como a gente falou, às vezes é sedento por um influencer que não vai trazer o resultado necessário, o resultado que é sedimentar, não é só apresentar, é sedimentar uma marca. Hoje a gente está bem feliz com a nossa carteira. Nós estamos colocando no ar, inclusive utilizando a plataforma AgroLink, uma campanha da Sates, e a Sates é um portfólio incrível de solução para soja
E a gente está fazendo todo um trabalho mostrando esta oferta adequada para cada fase do cultivo. Então, nós estamos não mais focando somente o aspecto produto a produto, mas uma visão geral de portfólio com amplitude, com o resultado em que a aplicação de um produto, 1 mais 1 é 5, não é mais o 2. Atendemos produtos biológicos através da Superbac e atendemos agora um trabalho de remineralizadores com a RBio, uma empresa nascente de Passo Fundo que está fazendo um trabalho incrível. Bom, e Luciano, a gente está, o tempo passa rápido, mas eu queria que você trouxesse aí a sua perspectiva de futuro para o agronegócio e especialmente para como esse agronegócio vai se comunicar com o Brasil e com o mundo. Bom, a primeira indicação que eu dou é entender a capacidade limitada das redes sociais entregarem o valor que o agronegócio precisa. Vai ser muito difícil e muito complicado imaginar que, basicamente, uma presença nas redes sociais vai resolver o problema de marca das organizações. Na nossa opinião, isto não resolve. E ainda mais que a gente consegue claramente hoje medir as entregas orgânicas, etc. E está vendo isso ficar cada vez mais caro e mais complicado. E é comum a gente ver feeds maravilhosos com 30, 40 reações. Será que isso vai levar uma marca adiante? Segundo aspecto, a valorização de eventos como este e a valorização de veículos como este. Porque se eu estou trabalhando conteúdo técnico, o que de melhor eu posso fazer do que estar numa feira como essa, com organização, com uma régua de comunicação, com uma lógica que mostre a minha equação de relevância para o mercado. O que de melhor eu posso complementar esse processo ao ter veículos de segurança, veículos de confiança, veículos de repercussão, materializando e trabalhando em dualidade com essa exposição. Então, o AgroLink é uma potência nisso. E ele pode claramente ser subsídio nessa exposição trabalhada. Se eu quiser criar diferenciação e valor, eu preciso ter relevância. Para a gente ter relevância, eu preciso ter consistência do meu conteúdo. Essa é a equação que a gente acredita para o futuro. Tá certo, Luciano Vinoli, esse fundador do nosso parceiro, né? Não só uma marca, uma parceria que o AgroLink tem, que a gente já agradece, já aproveito de antemão para agradecer essa parceria E21 com o AgroLink e te agradecer a presença aqui no nosso podcast mais uma vez, agradecer que você atendeu ao nosso convite e veio aqui para a gente trocar essa ideia sobre agronegócio e futuro. Microfone aberto, espaço sempre aberto para você. Ao contrário, sou eu que agradeço, a oportunidade é bárbara, eu tenho muito orgulho de também citar a parceria nossa do AgroLink como um dos elementos de suporte do nosso núcleo agro. Nos sentimos absolutamente em casa nessa visão e acreditamos que tempos interessantes virão pela frente, com uma hipercompetição de ofertas para um produtor que não tem condição de absorver todo esse negócio, que está muito seletivo nas suas visões e que precisa, portanto, de atos consistentes de convencimento, em nosso modo de ver, dificilmente um card vai resolver essa equação. Fica a dica. Tá certo, então essa a palavra do Luciano Vinoli. A gente com isso vai encerrando mais um dia de cobertura aqui na 48ª edição da Expo Inter. A Expo Inter de 2025 aqui no AgroLink tem, como a gente falou, a parceria, o apoio do E21 e também do próprio Simers. Eu quero lembrar a todos que a equipe do AgroLink que está se fazendo presente aqui no AgroLink é composta. A gente tem uma equipe de reportagem, além da gente que está aqui no podcast, gravado
em vídeo, em áudio para você. A gente tem a Aline Merladete, que é a nossa repórter de televisão, e também o Márcio Godoy, que é o nosso repórter cinematográfico e hoje também nosso operador de câmera, podemos dizer assim, operador de luz aqui desse podcast, também apoiado pela Sheila Flores, que tem feito às vezes de produtora junto ao nosso programa, então essa parceria é importante, e além também do núcleo comercial, que é composto pelo Tainan Dinádio, que é o representante comercial da AgroLink, que está circulando em todos os estandes, trabalhando com todo mundo, e a diretora do portal AgroLink, a Nádia Borges. Lembrando, o AgroLink não é só Expo Inter e não é só YouTube, a gente tá lá também, www.agrolink.com.br, onde você tem a cobertura completa da Expo Inter, mas ainda está tendo atualização todos os dias de tudo que acontece no agronegócio brasileiro, porque ele está circulando também. Está circulando muito aqui, mas circula fora. E de manhã cedinho ali, desde as primeiras horas da manhã, vai na sua plataforma de áudio favorita e aproveita e escuta o AgroLink News, a nossa versão podcast apresentada pelo Lucas Rivas, que traz sempre um resumo ali em 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos, o tempo de deslocamento, para você saber as principais notícias que de mais importante acontece no agronegócio brasileiro. A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a audiência, a companhia de vocês, e voltamos amanhã com mais AgroLink News direto da Expo Inter e mais a nossa cobertura completa. Até amanhã, tchau!